Para realmente entender o cerne da guerra entre Rússia e Ucrânia, precisamos revisitar uma história compartilhada que, ao longo dos últimos 1000 anos, foi marcada tanto pela cooperação quanto pelo conflito. As raízes dessa relação remontam à Idade Média, quando os dois países estavam inextricavelmente vinculados, como observa o professor Seriyek. Esta guerra pode ser vista como um reflexo do colapso da União Soviética, semelhante a outras lutas pós-soviéticas que testemunhamos. As raízes da situação atual foram plantadas antes mesmo de a Ucrânia conquistar sua independência, com o mentor de Putin, Sobchak, prevendo que uma guerra de fronteira entre Rússia e Ucrânia era quase inevitável. Gorbachev renunciou formalmente ao cargo de liderança da URSS em 25 de dezembro de 1991. Hoje, vamos explorar como os papéis da Rússia e da Ucrânia no colapso soviético prepararam o terreno para o conflito que vemos atualmente. George H.W. Bush encontrou Gorbachev pela primeira vez em março de 1985, no funeral do líder soviético Chernenko. A década de 1980 foi marcada por constantes mudanças na liderança soviética. Brezhnev morreu em novembro de 1982. Seu sucessor Andropov governou por pouco mais de um ano antes de sucumbir à doença, e Chernenko, que o sucedeu, também teve um mandato breve. Durante esses anos, Bush, representando os Estados Unidos, comparecia frequentemente aos funerais dos líderes soviéticos, viajando muitas vezes a Moscou. Nos Estados Unidos, Bush era conhecido pela frase: "Você morre, eu vou." Gorbachev, que sucedeu Chernenko, tinha apenas 54 anos e estava cheio de vigor. Em 30 de julho de 1991, o então presidente dos Estados Unidos, Bush, voou para Moscou, não para um funeral, mas para uma cúpula Estados Unidos soviética. Desde que assumiu o cargo, Gorbachev havia introduzido políticas de abertura e novos pensamentos, que foram bem recebidas pelos políticos ocidentais. Após a queda do Muro de Berlim, Gorbachev lançou a Doutrina Sinatra, humoristicamente nomeada em homenagem à canção de Frank Sinatra, My Way. Isso permitiu que os Estados-membros do Pacto de Varsóvia deixassem a esfera de influência soviética. A visita de Bush tinha como objetivo finalizar um acordo para reduzir 50% dos mísseis intercontinentais soviéticos, a maioria dos quais apontados para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todos conheciam pelo menos duas palavras russas: glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação, enquanto na Rússia, todos apreciavam uma palavra inglesa: democracia. Apesar dos elogios de Bush, Gorbachev sorria exteriormente, mas pensava: reduzi armas e implementei a democracia. Então por que é sempre tão difícil conseguir a ajuda econômica de vocês, americanos? Enquanto os dois líderes trocavam cortesias, o tempo passou rapidamente e logo chegou a hora do banquete. Esse cara só quer roubar meu brilho, e recusou firmemente. Inesperadamente, no jantar do dia seguinte, Yeltsin, impulsionado pela vodka, aproximou-se da senhora Bush e perguntou entusiasticamente: "Minha estimada senhora, posso ter a honra de conduzi-la em uma dança?" A senhora Bush ficou surpresa e perguntou. Os jornalistas ao redor ficaram igualmente perplexos e sem saber como reagir. Ele deliberadamente voltou sua atenção para o outro lado, comentando com Gorbachev sobre o lustre requintado que pendia acima deles. "Se aquele lustre caísse, talvez eu não estivesse aqui", disse ele. Para contextualizar, o comportamento rude de Yeltsin e sua tentativa de embaraçar Gorbachev tinham raízes em uma animosidade antiga entre eles. Compreender a interação complexa entre vários fatores é crucial, mesmo que não esteja diretamente relacionado ao tema de hoje. A doutrina Sinatra de Gorbachev não apenas incentivou os países do Pacto de Varsóvia a seguirem seus próprios caminhos com confiança, mas também inspirou as repúblicas da União Soviética a buscarem autonomia, brindando juntos, alimentando suas ambições de substituir Gorbachev. O cardápio do jantar incluía sopa de agrião com gergelim, rosbife com trufas, batatas assadas, vinho tinto e champanhe espumante. Bush, sempre eloquente, continuou a elogiar Gorbachev em seu discurso, destacando que as reformas de Gorbachev trouxeram esperança não apenas para o povo soviético, mas também para os americanos. Após algumas rodadas de bebidas, Yeltsin se levantou, caminhou até a mesa de Bush, bateu no peito e garantiu em voz alta que ele, Yeltsin,
faria tudo ao seu alcance para apoiar as reformas. Naquela noite em Moscou, Bush saiu com muitas reflexões. Na manhã seguinte, em 1º de agosto de 1991, após se despedir de Gorbachev, o presidente George H.W. Bush embarcou no Air Force One e voou para Kiev. Leonid Kravchuk, o presidente do parlamento ucraniano, de 57 anos, o recebe calorosamente. Kravchuk, com seu comportamento enérgico e cabelos grisalhos, lembrava John Gotti, o infame chefe da família criminosa Gambino. Naquela época, os militares dos Estados Unidos tinham 40 ogivas nucleares apontadas para Kiev, que seria reduzida a escombros em caso de guerra nuclear. Tanto Gorbachev quanto Yeltsin desaprovaram a visita de Bush a Kiev. Ambos acreditavam que a segunda maior república da União Soviética não deveria seguir seu próprio caminho. Durante as negociações no Kremlin, Yeltsin foi enfático. A Ucrânia não deveria sair da União Soviética. De acordo com uma pesquisa de 1991 realizada por agências de inteligência dos Estados Unidos, apenas 22% dos russos apoiavam a independência ucraniana, enquanto 60% eram contra. Desde a década de 1950, as elites ucranianas governavam sua própria república e desempenhavam papéis significativos na administração da União Soviética. Nikita Khrushchev, que um dia deteve o poder em Moscou, havia servido por muito tempo como primeiro secretário da Ucrânia. Seu sucessor, Brezhnev, era um russo de origem ucraniana, e seu cartão de membro do partido dos anos 1930 indicava sua origem como Ucrânia. Embora Gorbachev fosse meio ucraniano, ele não tinha vínculos com o estabelecimento político ucraniano. Seu mentor era seu antecessor, Andropov. E quando Gorbachev assumiu o cargo, ele bloqueou o caminho para que os oficiais ucranianos ascendessem a Moscou. Como resultado, as elites do partido ucraniano se sentiram traídas e começaram a cogitar a separação. Kravchuk, que havia sido paciente por décadas, agora planejava meticulosamente o momento certo. Bush foi recebido com uma recepção calorosa assim que desceu do avião. Faixas seguradas pela multidão de boas-vindas diziam: Senhor Bush, a Ucrânia te dá as boas-vindas. A banda tocou os hinos nacionais soviético, americano e ucraniano. Quanta lealdade a Ucrânia ainda tinha pela União Soviética nesse ponto. Um detalhe fornece uma pista. Quando Nixon visitou a Ucrânia em 1972, seu discurso foi traduzido para o russo. Desta vez, o discurso de Bush foi traduzido para o ucraniano. O cortejo de Bush viajou do aeroporto até o centro de Kiev, onde milhares de pessoas se reuniram na praça, agitando bandeiras azuis e amarelas que simbolizavam o movimento de independência ucraniano. Enfrentando a enorme multidão, Bush disse a si mesmo para manter a calma. Ele pediu aos seus assessores que removessem o artigo definido de Ucrânia em seu discurso e entregou o discurso revisado a Kravchuk para revisão. Kravchuk ficou agradavelmente surpreso. De Brezhnev a Gorbachev, ele estava acostumado a receber ordens. O gesto de Bush fez com que ele sentisse um senso de entendimento mútuo. Kravchuk queria alcançar dois objetivos com a visita de Bush: estabelecer um consulado ucraniano nos Estados Unidos e assinar um acordo de investimento de $5 bilhões. Diante da imponente estátua de Lenin, Bush iniciou seu discurso explorando a etimologia de Ucrânia e destacou os temas de liberdade e responsabilidade. Durante sua fala, Bush evitou cuidadosamente associar a história e a geografia da Ucrânia com a Rússia, um desvio significativo em relação à visita de Nixon em 1972, quando Nixon se referiu à Ucrânia como parte da Rússia. Após uma introdução envolvente, Bush mudou o tom para esclarecer que liberdade e independência não são sinônimos. Ele destacou que os americanos não apoiam o nacionalismo suicida enraizado no ódio étnico e que os Estados Unidos não endossam a busca pela independência da Ucrânia, embora aqueles que desejem buscar a independência possam fazê-lo. A abordagem de Bush foi semelhante a uma dança delicada, atraindo a Ucrânia com uma mão enquanto mantinha uma postura séria com a outra, deixando os ucranianos pró-independência ao mesmo tempo entusiasmados e cautelosos. 3 dias após a visita de Bush a Kiev, um grupo de manifestantes ucranianos marchou até a Casa Branca, gritando: Senhor Bush, a Ucrânia quer independência. A mensagem foi clara e chegou ao seu destino. Após a reunião, Yeltsin saiu da Casa Branca e se dirigiu aos repórteres que aguardavam no gramado, relatando os detalhes do encontro ao mundo.
Embora Yeltsin tivesse alcançado seu objetivo de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, ele não conseguia se livrar da sensação de ciúmes pelo apoio de Bush a Gorbachev. 2 anos depois, em agosto, logo após a visita de Bush a Moscou e Kiev, Yeltsin estava de férias em uma dacha perto de Moscou. Pouco depois das 6 da manhã, sua filha entrou com uma notícia chocante. Gorbachev foi preso. Na noite do banquete da cúpula, o chefe da KGB, Khrushchev, já estava fervendo de frustração. Khrushchev, de 67 anos, com cabelos grisalhos e calvície, estava à frente da agência de inteligência estrangeira soviética há 14 anos e era conhecido por sua meticulosidade. Inicialmente, Khrushchev apoiava as reformas de Gorbachev, acreditando que elas tornariam a União Soviética mais competitiva. No entanto, à medida que as reformas avançavam, Khrushchev e um grupo de altos oficiais militares começaram a ficar cada vez mais inquietos, percebendo que as mudanças de Gorbachev ameaçavam a sobrevivência do regime. Em 29 de julho de 1991, um dia antes da visita de Bush a Moscou, Gorbachev teve uma discussão noturna com alguns assessores próximos em sua dacha. Após a assinatura do novo Tratado da União, eles discutiram possíveis mudanças de pessoal, incluindo a substituição de Khrushchev. Sem que soubessem, o astuto chefe da KGB havia grampeado a reunião. Ao saber que seria demitido, Khrushchev decidiu agir drasticamente. Ele organizou um golpe e colocou Gorbachev em prisão domiciliar na Dacha de Foros, na península da Crimeia, um famoso refúgio soviético. Na manhã de 19 de agosto, às 6 horas, a mídia soviética anunciou que Gorbachev havia sido destituído, as reformas estavam encerradas e o país estava em estado de emergência sob um comitê recém-formado. Naquela noite, Bush gravou uma mensagem sincera para Gorbachev. Mikhail Gorbachev, enquanto ouço os relatórios de inteligência, não sei se você terá a chance de voltar. Espero que não faça muitas concessões, caso contrário, mesmo que retorne, será um caminho árduo pela frente. Neste momento crítico, Yeltsin deixou de lado seu ciúme pelo bem maior. Após um gole de vodka, pegou seu discurso preparado, apelo aos cidadãos da Rússia, e correu para fora do fortemente guardado edifício do parlamento. Encorajado pelo álcool, Yeltsin subiu em um tanque diante de uma grande multidão e declarou em voz alta que o golpe era ilegal. Cada vez mais pessoas se reuniam ao redor, ouvindo atentamente. Com fervor apaixonado, Yeltsin, arriscando ser alvejado por atiradores, continuou a falar, incendiando o entusiasmo da multidão. O general Lebed aconselhou Yeltsin em particular que, se ele quisesse o apoio militar, deveria se declarar comandante em chefe das Forças Armadas Russas. Yeltsin seguiu o conselho, e a maré começou a virar. Na tarde de 21 de agosto, Gorbachev foi reinstalado. Quando Bush ligou e ouviu a voz abalada de Gorbachev, não pôde deixar de exclamar: "Oh, Deus, graças a Deus, Mikhail." Este episódio aumentou significativamente o prestígio de Yeltsin. Ele mobilizou as massas em Moscou, declarou a bandeira tricolor de vermelho, azul e branco como a nova bandeira nacional da Rússia e prometeu alcançar a completa independência do país. Yeltsin resgatou Gorbachev dos golpistas, mas apenas para torná-lo um tipo diferente de prisioneiro. Adentrando o escritório de Gorbachev com a postura de um mentor rigoroso, Yeltsin exigiu a demissão de vários ministros, chamando-os de golpistas. Gorbachev tentou ganhar tempo, dizendo: "Vou considerar." No entanto, Yeltsin se recusou a ser, afirmando com firmeza: "Não, eu não saio daqui até você resolver isso na minha frente." Yeltsin então intensificou a situação ao recomendar o marechal da Força Aérea Shaposhnikov como novo ministro da Defesa, e Gorbachev concordou. Durante esse período, Yeltsin assumiu o controle do que restava do governo soviético, incluindo o Kremlin de Moscou. Após alcançar isso, Yeltsin, de bom humor, deu um tapinha no ombro de Gorbachev e sugeriu animadamente: "Você passou por tempos difíceis ultimamente. Que tal fazermos uma grande festa? Convidar sua esposa, minha esposa e alguns bons amigos." Na noite de 23 de agosto, George H. W. Bush assistiu à reunião televisionada entre Gorbachev e os representantes russos. Enquanto isso, em Vinnytsia, uma cidade no centro da Ucrânia,
Krashuk inspecionava uma loja de departamentos. O chefe de segurança informou que milhares de pessoas haviam se reunido do lado de fora para vê-lo, e a polícia local não tinha efetivo suficiente para manter a ordem. Quando sugeriram que Krashuk usasse a porta dos fundos, ele riu e disse: ridículo. Viva Kravchuk! Surindo, Kravchuk ex-nu para os aplausos. Ridículo. Esperam que eu fuja da multidão como um ladrão. Ignorando o conselho dos seguranças, Krashuk avançou e começou a se dirigir à multidão crescente. As pessoas gritavam. No entanto, a multidão estava fora de controle. Aqueles na parte de trás empurravam os da frente, todos ansiosos para vê-lo de perto. De repente, Krashuk sentiu uma dor aguda. Alguém na multidão, muito entusiasmado para apertar sua mão, acabou quebrando seu dedo. Apesar da lesão, Krashuk ficou emocionado pelo entusiasmo da multidão, o que reforçou ainda mais sua convicção de que o referendo ucraniano seria um sucesso. Aqueles que estavam atrás empurravam os da frente, todos ansiosos para ver Krashuk. De repente, Krashuk sentiu uma dor aguda. Apesar da lesão, Krashuk ficou emocionado com o entusiasmo da multidão, o que consolidou ainda mais sua crença no sucesso do referendo ucraniano. O resultado final mostrou que mais de 90% das pessoas apoiavam a independência. No Oblast de Odessa, mais de 85% votaram a favor. Na região de Donbas, o Oblast de Luz teve mais de 83% de apoio e o Oblast de Donetsk, quase 77%. A Crimeia teve uma taxa de apoio de 54%. O agravamento da situação econômica tornava a posição de Gorbachev ainda mais delicada. Em 1º de dezembro de 1991, ainda integrada à então União Soviética, dissolvida em 25 de dezembro de 1991, a Ucrânia votou, em um referendo, a favor da independência. Ele não conseguia entender como o sentimento havia mudado tão drasticamente em apenas alguns meses. Tudo parecia tão repentino. Em 3 de dezembro de 1991, o presidente George H.W. Bush pediu ao seu assistente que conectasse uma chamada para Krashuk, parabenizando-o por vencer a eleição presidencial ucraniana e pelo apoio esmagador no referendo. Bush disse a Krashuk que o povo americano celebrava o nascimento dessa nova nação democrática e que enviaria uma delegação para discutir desarmamento nuclear, fronteiras e questões de direitos humanos. Yeltsin respondeu de maneira vaga, pois tinha seus próprios planos. Em 1957, na floresta de Beloves, dentro de um alojamento de caça, Khrushchev estava limpando seu rifle. Famoso por sua pontaria, Khrushchev adorava caçar bisões europeus e beber vodka com erva de bisão. A floresta de Beloves, perto de Minsk, capital da Bielorrússia, foi transformada em reserva nacional durante seu governo. As estações mudaram e o tempo passou. Décadas depois, 3 homens poderosos, Yeltsin, presidente da Rússia, Krashuk, presidente da Ucrânia, e Shushevich, presidente da Bielorrússia, se reuniram nessa floresta para caçar e beber. Na noite de 7 de dezembro de 1991, dentro de um chalé de caça em Beloves, os 3 líderes se sentaram à mesa. A luz do fogo tremeluzia, iluminando um momento histórico repleto de vinho fino, iguarias e um ar de conspiração. Yeltsin e Krashuk se encaravam à mesa como 2 titãs, enquanto outros, incluindo o presidente da Bielorrússia, assistiam à história se desenrolar. Quando o banquete começou, Yeltsin, seguindo o protocolo, colocou sobre a mesa o rascunho do Tratado de União, que Gorbachev e outros haviam discutido semanas antes. Ele pediu a Krashuk que o assinasse em nome do presidente soviético, acrescentando: "Eu também vou assinar." Krashuk sorriu e apresentou uma pilha de documentos, revelando os resultados do referendo ucraniano. Yeltsin fica surpreso. A Donbass votou a favor? Kravchuk assentiu. Sim, todas as regiões tiveram mais da metade dos votos a favor. Com esses resultados, Krashuk manteve-se firme em sua decisão de não se juntar a nenhuma união, determinado em sua busca pela independência. Vendo isso, Yeltsin mudou sua abordagem, combinando persuasão com pressão. Ele destacou a história compartilhada entre a Rússia e a Ucrânia e advertiu sutilmente que, se a Ucrânia deixasse a União Soviética, os acordos sobre a fronteira Rússia-Ucrânia se tornariam nulos. "O que você tirou de mim, devolva", afirmou. As negociações chegaram a um impasse. Após algum tempo,
Krachuk tentou uma abordagem diferente. Ele perguntou a Yeltsin: quando você voltar para a Rússia, qual será a sua posição? Eu sou o presidente eleito pelo povo ucraniano. E você? Qual será o seu papel? Getty Images via BBC Brasil. Yeltsin, pego de surpresa, ficou em silêncio. Krachuk sabia que havia tocado em um ponto sensível. Dostoiévski disse uma vez: quando Deus e o diabo lutam, o campo de batalha é o coração humano. Naquele momento, o diabo venceu. A postura e o tom de Yeltsin mudaram, e ele sugeriu de forma ambígua: se não houver Ucrânia, então a Rússia também não assinará. Talvez possamos explorar uma nova estrutura para substituir a União Soviética. Krachuk e Yeltsin trocaram olhares de entendimento mútuo. Percebendo o acordo entre os dois líderes, o presidente da Bielorrússia, Shushevich, rapidamente interveio: eu concordo. Com a decisão tomada, o anfitrião bielorrusso convidou os delegados russos e ucranianos para relaxar na sauna e tomar mais algumas bebidas. Os olhos de Yeltsin brilharam. Se é para fazer isso, não vou me cansar nem um pouco. Durante a bebedeira e a festa, um Yeltsin embriagado bateu na mesa e declarou: Gorbachev deve renunciar. Já tive o suficiente. Não vou mais brincar de tsar com ele. Na manhã seguinte, os especialistas russos e bielorrussos entregaram o acordo que haviam elaborado durante a noite aos representantes ucranianos, que o aprovaram. Do esquerda para a direita, Kravchuk, Shushkevich, Yeltsin. Após o café da manhã, os três líderes de Belovezskaya Pucha brindaram com champanhe soviético e se dirigiram a uma sala de bilhar que havia sido convertida em uma sala de conferências. Estavam prestes a tomar uma decisão histórica no cenário mundial, semelhante a encaçapar uma bola crucial. Assim, foi redigida a declaração que pôs fim à União Soviética. Começava assim: a União Soviética não existe mais. Obrigado. Uma página da história foi virada, mudando o curso do tempo. Na noite de Natal de 1991, ao cair da noite, turistas na Praça Vermelha e os guardas de honra marchando em direção ao mausoléu de Lenin testemunharam uma cena impressionante. A bandeira soviética foi baixada do Kremlin de Moscou pela última vez e substituída pela bandeira russa pré-revolucionária. Após assistir à transmissão da renúncia de Gorbachev na CNN, George H. W. Bush, vestido de terno, entrou em um estúdio de televisão para fornecer uma explicação detalhada desse momento histórico. Bush associou o colapso da União Soviética ao fim da Guerra Fria, celebrando o triunfo dos valores americanos nessa luta. Em 3 frases, ele usou a palavra vitória 3 vezes. Bush afirmou com entusiasmo que o mundo, antes dividido em 2 blocos militares opostos, agora tinha apenas uma superpotência incomparável, os Estados Unidos da América. Esse resultado não veio da noite para o dia. Nos seus esforços para derrubar a União Soviética, os Estados Unidos foram implacáveis. Em 1945, Allen Dulles, o diretor da CIA, fez um discurso no Conselho de Relações Exteriores, detalhando métodos para minar a União Soviética. Ele declarou: a guerra vai acabar, e tudo será reformulado. Usaremos todos os nossos recursos, ouro e força material para moldar as pessoas de acordo com nossas necessidades, fazendo-as nos ouvir. As mentes e consciências das pessoas podem mudar. Se conseguirmos confundir suas mentes, podemos sutilmente alterar seus valores e fazê-los acreditar em um conjunto distorcido de valores. Como faremos isso? Precisamos encontrar pessoas dentro da Rússia que compartilhem nossa ideologia e torná-las nossas aliadas. Apoiaremos e promoveremos um grupo de artistas que incutirão nas mentes das pessoas a adoração ao sexo, a violência, a crueldade e a traição, essencialmente, a adoração de todos os valores imorais. Na administração do Estado, criaremos caos e confusão. Faremos isso de maneira habilidosa, tornando essas práticas aparentemente normais. Apenas alguns perceberão ou reconhecerão o que está acontecendo, mas os isolaremos e ridicularizaremos. Encontraremos maneiras de difamá-los, declarando-os como a escória da sociedade. Erradicaremos o bolchevismo e vulgarizaremos e eliminaremos suas fundações espirituais e morais. Precisamos alcançar isso. Em 1999, Yeltsin transferiu o poder para Putin, aconselhando-o: cuide bem da Rússia. Nesse mesmo ano,
Um calouro chamado Zelenk na Universidade Nacional de Economia de Kiel formou um grupo de comédia chamado Quartal 95 com seus amigos. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado!